E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vai mais uma aulinha nossa e hoje a gente vai falar sobre o Word, Microsoft Word, ok? É bem tranquilo, a gente vai começar aqui numa parte bem prática mesmo, para a gente dar continuidade aos nossos estudos aí em informática, tá bom? O que é o Microsoft Word? O Microsoft Word é um editor de texto. Ele foi criado pela Microsoft para ser um editor de texto. Não é para ser banco de dados, não é para ser planilha eletrônica, não é para desenhar, ele não é para fazer apresentação, ele é um editor de texto, ele é para fazer texto. Apesar dele ter muitas ferramentas, integração com os outros programas da suíte do Office, mas ele é especificamente um editor de texto, ok? Beleza? Então olha só, é um editor de texto, a gente tem que procurar fazer sempre o melhor texto possível, sempre o melhor texto. Um dos maiores problemas que eu enfrento com os alunos é que a gente tenta fazer de orelhada, de qualquer jeito, e a gente não utiliza os recursos corretos, e a gente aí passa a ter um texto feito de forma rudimentar, sem formatação correta. Isso dificulta muito o trabalho de quem vai revisar o texto, de quem vai consertar o texto, tá bom? Então, olha só, quando eu abro o Microsoft Word, a primeira tela é essa aqui, que está aí para vocês. É a primeira tela, tá? Boa tarde, no caso eu estou gravando, são 17h14. Boa tarde. E a gente vai começar com um documento em branco. Ele tem alguns modelinhos aqui, ó, calendário, currículo, né? Tutorial, mas a gente vai criar aqui um documento em branco. Então eu venho aqui, clico no documento em branco, lá em cima aparece escrito documento 1, tracinho Word, né? É o nome do meu documento, que até agora eu não dei nome nenhum, ele vem como padrão documento 1, tudo bem? Aqui só porque está registrado para o meu nome, né? É uma cópia legalizada do Office. E a gente vai mexer um pouquinho agora aqui e entender. Olha só. Primeira coisa é a gente entender esses menus aqui, ó. Todo esse menu. Esse menu é uma forma de colocar do Microsoft Ribbon, né? Aliás, a interface Ribbon que a Microsoft criou, que são essas abazinhas, né? Sistema de aba aqui, ó, é patente da Microsoft, né? Essas abinhas, tá? Então, por exemplo, se eu for mexer na parte do arquivo, salvar como, eu tenho que vir aqui em arquivo, ó, nessa abinha aqui, ó, arquivo, venho aqui salvar como e vou dar um nome, né? Eu vou dar procurar, eu vou botar lá em documentos, tá lá em documentos, vou dar o nome aqui aula, vou botar ao contrário, Word aula 1, tudo bem? O Word aula 1 vai ser o nome desse meu arquivo, tá? Que depois eu vou deixar disponível para vocês também esse arquivo. Então olha só, aqui embaixo eu posso aumentar o zoom e diminuir o zoom do meu papel, tá? Aumentar o zoom e diminuir o zoom do meu papel, tá bom? Aqui é a área delimitada do meu papel, ok? Estou em 150%, vou ficar assim. Depois a gente vai mexendo de acordo com o que for necessário. Então, gente, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é arrumar o meu papel. Arrumar o meu papel é dizer para o Word e formatar esse meu documento de uma forma que eu vou já utilizar pronto. Eu vou deixar ele no formato para eu não precisar ficar mexendo depois. Tá? Por exemplo, eu vou fazer um modelo de um trabalho para vocês. Tá? Capa de trabalho. E é isso que a gente vai montar hoje.
Então, olha só, pela ABNT, a ABNT são as normas técnicas, né, que a gente tem para fazer o trabalho. Existem várias normas e a faculdade ela tem um regulamento dela de trabalhos acadêmicos, inclusive a monografia, né, o TCC, quando vocês estiverem terminando o curso de vocês, vocês vão estar fazendo, e vai ter que estar dentro dessas normas. Eu já vou passando essas normas para vocês irem conhecendo, tudo bem? Então, olha só, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu só vou fazer a capa de um trabalho no padrão da ABNT para vocês, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer no layout desse papel. Isso aqui é minha folha. Deixa eu diminuir o zoom, só para vocês terem uma ideia. É minha folha, tá? E pela ABNT eu tenho uma norma. Qual é a norma? Das margens, o tamanho da folha, o tipo do papel que eu vou usar e a margem. Então eu vou vir aqui, ó, nessa aba Layout, tá vendo aqui? Layout. Aí tem tamanho, é o tamanho do papel, que é o que a gente usa, que a ABNT pede, é o A4, mas se você quiser fazer um documento com carta, ofício, tudo, tem todas as configurações, né, aqui de tamanho de papel. Mas a gente vai usar o A4 mesmo, que é o padrão da ABNT, certo? A4. Ok. Orientação. O que é orientação? Retrato, ele na vertical. E paisagem, ele deitado na horizontal. Tá bom? E a gente vai ficar retrato, né? A orientação dele retrato. E a margem? A margem que é um pouquinho diferente. O que a ABNT pede pra gente? Olha só. Nenhum desses aqui é padrão da ABNT, tá? Eu tenho que vir aqui embaixo em margens personalizadas, clicar. Então, como é que vai ficar aqui o layout da minha margem, tá? Margens aqui, superior esquerda e inferior direita. Eu só vou mexer nisso, mais nada. Pela ABNT, a margem superior tem 3 centímetros, a esquerda tem 3 centímetros também. E a inferior tem 2 centímetros e a direita também tem 2 centímetros. Então fica assim, ó, 3, 3, 2, 2. Superior esquerda valendo 3 centímetros e inferior direita valendo 2 centímetros. Ok? Vou dar ok aqui, ó. Pum, pronto. Já está configurado certinho. Outra coisa super importante do nosso texto, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó, para a página inicial. Uma coisa muito importante é o tipo da letra. A ABNT, para trabalhos acadêmicos, pedem 2 tipos de letra. A Arial e a Times New Roman. Arial e Times New Roman. Só as duas que eu posso usar. Tamanho. Qual é o tamanho? Tamanho 12. É o padrão que a gente usa. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. Fonte, né? E eu vou clicar em Arial aqui, ó. Tá vendo? Arial. E vou trocar para o tamanho 12. Então aqui eu tenho a fonte e aqui eu tenho o tamanho dela. Ok? Aqui são os recursos de negrito, itálico, que é aquilo que deixa a letra deitada, né? Sublinhado, para sublinhar a palavra. Riscado, se eu quiser escrever uma palavra e o taxado, ele risca o texto no meio, né? E a gente tem o subscrito e o sobrescrito. Por exemplo, aqui, eu uso isso, por exemplo, muito em matemática, né? Então, se eu quero escrever uma letra aqui do lado menorzinha, ou botar um expoente, é aqui que eu utilizo esse recurso, tá bom? E aqui tem algo que a gente vai utilizar muito também, ó, que é o alinhamento do texto. Eu posso alinhar o texto à esquerda, que é como ele está alinhado agora. Eu posso centralizar o texto. Eu posso alinhar à direita e eu posso justificar o texto, ok? Então, eu vou começar a escrever aqui o meu texto para fazer a minha capa, tá? Então eu chego aqui e vou botar aqui em cima o nome do trabalho.
nome do trabalho. Certo? Nome do trabalho. Vou centralizar. Tá bom? Centralizei. Nome do trabalho. Aí vou dar 1, 2, 3, 4. E vou escrever aqui por. Tá? Quando eu der Enter, ele vai botar esse P em maiúsculo. Olha só. Ele botou. Aí eu dou Ctrl Z. Ctrl Z para voltar. Tá? Para deixar o por minúsculo. Por. Aí eu dei 1, 2, 3, 4. Aí você coloca seu nome. Tá? Fulano Digital. Dá 1, 2, 3, 4. Enter de novo. Aí aqui agora você vai escrever assim, ó. Trabalho em cumprimento às exigências da disciplina de... Aí você pode botar a disciplina mais bonita que tem, né? Informática do professor ou professora, né? Professor. Aí você vai botar a titulação do professor. Se ele é especialista, se ele é mestre, se ele é doutor, tá bom? Professor. Aí você, especialista, no meu caso. Marco Antônio. Meu nome é grande, tá? Especialista. Meu nome não tem acento. Trabalha em cumprimento às exigências da disciplina de informática do professor especialista Marco Antônio GN Marins. E você pode do curso de pedagogia, né? Da Fundação Técnico assim Educacional Souza Marques. Aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras FETERJ. Fica melhor assim. Ok? Aí vem aqui embaixo, vai dando Enter até lá embaixo, ó, passou da página, aí você volta. Aí você vai botar assim, ó, Rio de Janeiro. Volta aqui um pouquinho, apaga mais uma linhazinha. 2020.1, né? Então aqui, ó, eu vou mostrar ela inteira para você. Fica assim a nossa capinha. Nome do trabalho por nome do aluno. Aí você coloca trabalho em cumprimento às exigências da disciplina de informática do professor especialista, tal, né? Do curso de pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Souza Marques. Pontinho, bonitinho, sem crise, direitinho. Tá bom? Aí eu vou parar por aqui. Eu queria que você tentasse fazer essa capinha. Se você não conseguisse fazer essa capinha, me avisa. Mas tenta montar. Ah, professor, eu não tenho computador em casa. Tudo bem, não tem problema. Quando a gente voltar para a faculdade, a gente vê como é que vai fazer isso. Mas se você tiver a possibilidade, treina. Tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo, é só me chamar. Um abraço grande. Fica com Deus. Força que a gente vai conseguir vencer isso. Um abração. Tchau, tchau.